Oi, Luciana, namastê. Tudo bem? Tá me ouvindo? É que não dá para me ver seu microfone. Eu vou iniciar então, tá? Não tô te. Então vamos lá, vamos compartilhar. Você está me ouvindo, Luciano? Dá para me ouvir? Ok. Então vou iniciar, vou compartilhar aqui. Então hoje nós vamos iniciar. Vamos para o nosso encontro 21. Nós terminamos aqui, ó, nesse parágrafo. Vou repetir o último parágrafo. A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Quando estamos conscientes do espaço, não estamos de fato conscientes de nada, a não ser da consciência em si, do espaço interior da consciência. Por nosso intermédio, o universo vai se tornando consciente de si mesmo. O que eu disse até no outro encontro é que a consciência sempre é consciente de si mesma. A mente condicionada é que ainda não é consciente de si mesmo, da consciência em si. Então, é à medida que ele vai se desvencilhando dos conceitos, dos condicionamentos, é que ele vai tendo uma percepção mais ampla do universo, da fusão que todos nós temos, quando compreendemos que nós e o universo somos o mesmo. Então, dando continuidade. Quando o olho não encontra nada para ver, essa imaterialidade é entendida como espaço. Quando os ouvidos não encontram nada para escutar, essa imaterialidade é compreendida como silêncio. Quando os sentidos que existem para perceber a forma encontram a ausência da forma, a consciência sem forma que está por trás da percepção e torna possível toda percepção, toda experiência, não é mais obscurecida pela forma. É isso que acontece quando nós meditamos, No estado de meditação profunda, de samadhi, não existe nenhum contato com objeto nenhum, com nenhuma forma, com nenhum sentido, com nenhuma sensação, é apenas a fusão com o vazio. E aí a sua percepção daquilo que é, da totalidade, da unidade, se torna evidente. Então, dando continuidade aqui. Quando contemplamos as profundezas insondáveis do espaço ou escutamos o silêncio nas primeiras horas do dia, logo após o nascer do sol, alguma coisa dentro de nós faz eco a isso como um reconhecimento. Então, sentimos a enorme profundidade do espaço como nossa e sabemos que esse precioso silêncio, que não tem forma, é mais essencialmente nós mesmos do que qualquer das coisas que formam o conteúdo da nossa vida. Porque nós nos fusionamos a essa totalidade. Aliás, nós sempre estamos fusionados. A mente condicionada é que se julga separada disso. Então, quando os condicionamentos não são percebidos mais, quando não existe mais a identificação, então nós nos percebemos unos a essa totalidade, a essa unidade. Os Upanishads, os antigos textos sagrados da Índia, referem-se a essa mesma verdade com as seguintes palavras: o que não pode ser visto pelos olhos, mas por meio do qual os olhos podem ver, é unicamente Brahma, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. O que não pode ser escutado pelos ouvidos, mas por meio do qual os ouvidos são capazes de ouvir, é unicamente Brahma, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. Aquilo que não pode ser compreendido pela mente,
mas por meio do qual a mente consegue pensar, é conhecido unicamente como Brahma, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. Então, Brahma é aquele que está por trás do ver, do ouvir, do acontecer. Até mesmo por trás do ego. Deus é tudo o que existe. Né? Existe um dos níveis, né, da meditação, que é o estado de Pratyahara, que é a ausência dos sentidos. A gente até usa um mudra, né, para tampar, né, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, para que a gente não tenha contato com o mundo através dos sentidos, né? Mas isso acontece naturalmente à medida que nós vamos entrando no estado de silêncio profundo. Nós vamos nos desconectando dos sentidos, das sensações, do corpo, da mente. E esse estado é o estado de Pratyahara, antes de se alcançar o estado de dhyana, de meditação profunda, e depois de samadhi. Bom, vamos continuar. Deus, diz o texto sagrado, é a consciência sem forma e a essência de quem nós somos. Tudo o mais é forma, é o que as pessoas aqui adoram. A realidade duplicada do universo, que consiste em objetos e espaço, materialidade e imaterialidade, é igual à nossa. Uma vida humana sadia, equilibrada e produtiva é uma dança entre as duas dimensões que constituem a realidade, forma e espaço. A maioria das pessoas se identifica tanto com a dimensão da forma, com as percepções sensoriais, com os pensamentos e com as emoções, que a parte oculta essencial quase desaparece da sua vida. A identificação com a forma as mantém presas ao ego. Aquilo sobre o que pensamos a respeito, vemos, ouvimos, sentimos ou tocamos, é apenas a metade da realidade, por assim dizer. É a forma. Nos ensinamentos de Jesus, isso é chamado simplesmente de um mundo, enquanto a outra dimensão é o reino dos céus ou a vida eterna. Na verdade, não é a metade, mas é aquilo que é visível, que é percebido pelos sentidos. Porque, no fundo, só existe a unidade, não existe separação. O que separa é a mente que separa o mundo material do mundo imaterial. Porque a mente só consegue perceber aquilo que tem começo, meio e fim, aquilo que pode ser tocado, que pode ser sentido através dos sentidos, que a gente chama de lógica. Ela não consegue conhecer aquilo que está além da forma, além daquilo que pode ser explicado pela lógica. Por isso que o Brahma, o absoluto, só pode ser vivido, vivenciado, através da compreensão e da fusão. A mente, o entendimento intelectual não vai alcançar nunca a vivência da compreensão daquele que é, porque é puro sentir, é pura percepção e não lógica, não pensamento. Então, essas dimensões, né, pode ser que a gente fala, né, o mundo físico e o mundo imaterial, na verdade, são dimensões, mas que estão dentro de uma única dimensão, que é a totalidade, que é a unidade. Dentro dessa unidade existem múltiplas dimensões, mas tudo é um. Assim como, vamos continuar. Assim como o espaço permite que todas as coisas existam, e assim como não poderia haver som sem o silêncio, nós não existiríamos sem a dimensão essencial, sem forma, que é a nossa essência. Poderíamos chamá-la de Deus, caso essa palavra não estivesse tão desgastada pelo uso. Prefiro denominá-la ser. O ser é anterior à existência. A existência é forma, conteúdo, o que acontece.
A existência é o primeiro plano da vida, enquanto o ser é uma espécie de pano de fundo. Aqui, infelizmente, ele se deixa levar pelo conceito, porque não importa a palavra que se use para denominar o ser, Deus, a presença, a consciência suprema, o absoluto, nada. O que tem que chamar de Deus? Ele fala que é porque está, né, desgastado pelo uso. Mas se você usa consciente do que aquela palavra lhe simboliza, não importa o que o outro vai achar ou não dessa palavra. Certo? Aí você está aprisionado ao conceito, uma bobagem. A doença coletiva da humanidade é o fato de as pessoas estarem tão absorvidas pelo que acontece, tão hipnotizadas pelo mundo das formas em constante mutação, tão mergulhadas no conteúdo da sua vida, que se esquecem da essência, daquilo que está além do conteúdo, da forma e do pensamento. Elas se encontram de tal maneira consumidas pelo tempo que se esquecem da eternidade, que é a sua origem, seu lar, seu destino. Eternidade é viver a realidade de quem nós somos. É perceber-se sendo o ser, né? Sem espaço e sem tempo. Isso é a eternidade. Anos atrás, quando estive na China, visitei um monumento no alto de uma montanha próxima a Guilin. Nele havia uma inscrição gravada com ouro. Perguntei ao guia chinês o que estava escrito ali. Está escrito Buda, disse ele. Porque há 2 ideogramas gravados em vez de um, quis saber. Um significa homem, o outro significa não, e os 2 juntos significam Buda. Explicou. Muito legal, né? Então, não homem, né? Não matéria, ou então a não dualidade, acredito eu, né? Porque a manifestação física gera a dualidade, né? Então, o homem, né, o ser humano, como nós entendemos esse da forma, né? Esse é matéria, né? Mas ele não é feito só de matéria, ele é feito da imaterialidade também, mas o que a mente percebe é apenas matéria. Precisamos transcender a mente para percebermos o ser humanamente divino que todos nós somos. Somos esse Buda, que é além da mente, né? Fiquei ali parado completamente perplexo. O ideograma correspondente a Buda já continha todo o ensinamento do mestre. E para um bom entendedor, o segredo da vida. E ali estão as 2 dimensões que constituem a realidade. Materialidade e imaterialidade, forma e negação da forma. O que é um reconhecimento de que a forma não é quem nós somos. Nós somos forma também, né? Enquanto forma, somos forma. Mas somos além da forma. A forma é apenas um instrumento, um estado impermanente que nós utilizamos para entrarmos em contato com a não forma. Então, somos forma também. Não deixamos de ser forma. Somos além de tudo isso, além da materialidade. A materialidade está em nós, né? O corpo faz parte da consciência suprema, do imanifesto, né? O imanifesto se manifesta como corpo, como sensações, como mente, para que tudo isso aponte para o imanifesto. Está tudo em sincronia, interligado. Tudo faz parte, tudo é. Capítulo 8. A descoberta do espaço interior. Segundo uma antiga história sufista, havia um rei num território do Oriente Médio que estava sempre dividido entre a felicidade e o desalento. A menor coisa era capaz de lhe causar grande aborrecimento ou uma reação intensa, e assim sua felicidade se convertia rapidamente em frustração e desespero. Por fim, houve um momento em que ele se cansou de si mesmo e da vida e começou a buscar uma saída. Mandou chamar um sábio
que vivia no reino e que tinha a fama de ser iluminado. Quando o sábio chegou, o rei lhe disse: quero ser como você. Você pode me dar alguma coisa que traga equilíbrio, serenidade e sabedoria à minha vida? Pago o preço que você pedir por isso. O sábio respondeu: talvez eu possa ajudá-lo, mas o preço é tão alto que nem todo o seu reino seria suficiente para pagá-lo. Então vou lhe dar isso como um presente, desde que você honre o compromisso. O rei lhe garantiu que sim e o sábio se foi. Algumas semanas depois, ele retornou e entregou ao rei uma caixa decorada e com entalhes de jade. O rei a abriu e encontrou ali um simples anel de ouro. Havia algumas letras gravadas nele. A inscrição dizia: isso também passará. O que significa isso? Perguntou o rei. O sábio respondeu: use sempre esse anel. Seja o que for que aconteça, antes de considerar esse evento bom ou mau, toque o anel e leia a inscrição. Assim você viverá sempre em paz. Isso também passará. O que essas palavras simples têm que as torna tão poderosas? Numa consideração superficial, a impressão é de que elas são capazes de dar algum conforto numa situação difícil, mas que também podem diminuir o prazer das boas coisas da vida. Não seja feliz demais porque não vai durar. Isso parece ser o que elas estão dizendo quando aplicadas a uma circunstância tida como positiva. Isso aí, a lição disso tudo é o quê? Desapego. Toda a importância dessa frase se torna clara quando a consideramos no contexto de duas outras histórias que mencionei anteriormente. A do mestre Zen, cuja única resposta era: é mesmo? Mostra o bem proporcionado pela não resistência interior aos acontecimentos, ou seja, por estarmos unificados com o que acontece. A história do homem cujo comentário era sempre, talvez, ilustra a sabedoria do não julgamento, enquanto a do anel destaca a transitoriedade que, quando reconhecida, leva ao desapego. Isso mesmo. Não resistência, não julgamento e desapego são os três aspectos da verdadeira liberdade e de uma vida iluminada. Isso. Muito certo, muito verdadeiro. As palavras escritas no anel não dizem que não devemos aproveitar as coisas boas da vida, nem visam apenas proporcionar conforto em momentos de dor. Sua finalidade principal é nos tornar conscientes de que as situações são sempre efêmeras, o que se deve à transitoriedade de todas as formas, boas ou más. Quando reconhecemos isso, nosso apego diminui e praticamente deixamos de nos identificar com as formas. O desapego não nos impede de desfrutar as coisas boas que o mundo tem a oferecer. Na verdade, passamos a usufruí-las muito mais. Depois que compreendemos e aceitamos a impermanência de tudo que existe e a inevitabilidade da mudança, conseguimos aproveitar os prazeres enquanto eles duram, mas agora livres do medo da perda e da ansiedade quanto ao futuro. O aceitar ir e vir, né? Aquilo que vem e aquilo que vai. E estar sempre grato e consciente de que tudo isso faz parte do processo nosso de aprendizado, porque tudo que vem traz alguma coisa para o nosso aprendizado. E quando vai, também. Então, quando nós aceitamos e nos desapegamos, né, nós estamos no fluxo do universo. Com o desapego, desenvolvemos um ponto de vista privilegiado que nos permite observar os acontecimentos em vez de ficarmos presos dentro deles. É como se nos tornássemos um astronauta que vê a Terra cercada pela vastidão do espaço e compreende uma verdade paradoxal. Nosso planeta é precioso e, ao mesmo tempo, insignificante. O reconhecimento de que isto também passará produz esse distanciamento, e com ele nossa vida ganha mais uma dimensão, o espaço interior, por meio do desapego, assim como do não julgamento e da não resistência interior, obtemos acesso a essa dimensão. Porque, na verdade, o espaço interior
é o mesmo que o espaço exterior. Nós precisamos apenas entender que a matéria e a imaterialidade são o mesmo. Aquilo que é manifestado na forma, né, é permeado de imaterialidade, de não matéria. E aí também fica mais fácil entender essa impermanência. Que tudo acontece, que tudo vem e vai. Que tudo isso que é manifesto, que pode ser percebido pelos sentidos, tem começo, meio e fim, passa. Tá? E que tudo é uma coisa só. Dentro e fora é tudo uma coisa só. São essas dimensões, né, que são partes da unidade. Então, por meio do desapego, assim como do não julgamento e da não resistência interior, obtemos acesso a essa dimensão. Quando não estamos mais totalmente identificados com as formas, a consciência, quem nós somos, se vê livre do seu aprisionamento na forma. Essa liberdade é o surgimento do espaço interior. Ele chega como um estado de silêncio e calma, uma paz sutil enraizada dentro de nós, mesmo diante de algo que parece mal. Isso também passará. De repente, existe espaço em torno do acontecimento. Há também espaço ao redor dos altos e baixos emocionais, até mesmo da dor. Esse espaço é o próprio silêncio. E, acima de tudo, existe espaço entre os nossos pensamentos. E desse espaço emana uma paz que não é deste mundo, entre aspas, porque este mundo é forma, enquanto a paz é espaço. Essa é a paz de Deus. Agora podemos desfrutar e estimar as coisas e os eventos sem lhes atribuir uma importância que eles não possuem. Temos condições de participar da dança da criação e sermos ativos, sem nos apegarmos ao resultado e sem impormos exigências pouco razoáveis em relação ao mundo, como satisfaça-me, faça-me feliz, faça-me sentir seguro, diga-me quem sou. O mundo não pode nos dar nada disso, e quando deixamos de ter essas expectativas, todo o sofrimento que nós mesmos criamos chega ao fim. Toda essa dor se deve à valorização exagerada da forma e à falta de consciência quanto à dimensão do espaço interior e da falta de entendimento da unidade. Porque quando nós entendemos o que é a unidade, a totalidade, que nós somos fusionados a isso, nós nos sentimos plenos e acaba a carência de que algo tem que nos completar para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta completa e feliz. Quando você tem o entendimento e a vivência dessa unidade em si, acabam-se os desejos, porque o desejo vem da busca para a completude, para se complementar, para se completar. Quando você se sente pleno, você não tem mais desejos. É isso que às vezes as pessoas acham um absurdo, mas isso é natural, isso vai acontecendo aos poucos. Deixa eu ver onde que eu parei. Quando essa dimensão está presente na nossa vida, podemos aproveitar as coisas, as experiências e os prazeres sensoriais sem nos perdermos neles, sem nos apegarmos internamente a nada disso. Isso é, sem nos tornarmos viciados no mundo, nas sensações, nas emoções, nos sentimentos, né? Você vive o momento, o aqui e agora. Aquilo passa por você. Você não se apega àquilo. A mensagem, isso também passará, é um instrumento de orientação em relação à realidade. Ao indicar a transitoriedade de todas as formas, ela também aponta implicitamente para o eterno. Apenas o eterno dentro de nós reconhece o efêmero como efêmero.
Sempre que a dimensão do espaço se perde ou não é conhecida, as coisas assumem uma importância absoluta, uma seriedade e um peso que, na verdade, elas não possuem. Toda vez que o mundo não é visto da perspectiva do que não tem forma, ele se torna um lugar ameaçador e, em última análise, de desespero. O profeta do Antigo Testamento sentiu isso quando escreveu: todas as coisas se afadigam, e mais do que se pode dizer. É o estresse, né? Tudo dá medo, porque você acredita que o mundo das formas é o mundo real. Esse mundo das formas é que gera apego, porque você acha que precisa dele para sobreviver, sendo que a morte nem existe. Né? Então, todas essas coisas, os objetos, as sensações, os sentimentos, eles nos estressam, eles estressam a si mesmos. Mas isso faz parte do processo também. Porque vai chegar um momento que o estresse vai ser tanto em que a mente vai se voltar para dentro, em busca da essência. É um processo natural. A consciência dos objetos e a consciência do espaço. A vida da maioria das pessoas é um amontoado desordenado de coisas. Itens materiais, tarefas a fazer, questões sobre as quais pensar. Esse tipo de vida se assemelha à história da humanidade, que Winston Churchill definiu como uma maldita coisa depois da outra. A mente dessas pessoas é ocupada por um emaranhado de pensamentos, um após o outro. Um vai enganchado no outro, né? Ela começa a pensar numa coisa, aí engancha no outro e vai. É essa coisa ali, é um pensamento depois do outro, uma coisa depois da outra. A mente dessas pessoas é ocupada por um emaranhado de pensamentos, um após o outro. Essa é a dimensão da consciência dos objetos, que é a realidade predominante de um grande número de indivíduos. E é por causa disso que a vida deles é tão confusa. Essa consciência precisa ser equilibrada pela consciência do espaço para que a sanidade retorne ao nosso planeta e a humanidade cumpra seu destino. O surgimento da consciência do espaço é o próximo estágio da evolução da nossa espécie. Mas isso tudo tem um processo, existe um processo por trás, né? Mas é bom que a gente tenha consciência de como o processo funciona, para que a gente esteja consciente disso e perceba isso com claridade, com entendimento, né? Para que a gente vá se desapegando dessas ideias, desses condicionamentos e vá se libertando, né? E deixa esse entendimento de que tudo passa acontecer na nossa mente, porque a mente é que é apegada. A mente é apegada. O sentido da consciência do espaço é que, além de estarmos conscientes das coisas, que sempre se resumem a percepções, pensamentos e emoções, existe um estado subjacente de atenção. Isso quer dizer que temos consciência não apenas das coisas objetos, né, parênteses, como também do fato de que estamos conscientes. É o que ocorre quando somos capazes de sentir um silêncio interior, sempre alerta ao fundo, enquanto os eventos acontecem no primeiro plano. É assim que nós atuamos quando a gente faz a meditação guiada, não é? Apesar de tudo estar acontecendo no exterior, né? Nós voltamos para esse espaço interior, entre aspas, né, que acontece aqui agora, ao mesmo tempo que esse outro acontecer está acontecendo, mas que nós ficamos alheios ao acontecer externo e nos conscientizamos daquilo que estamos vivenciando aqui agora no interior, né, no espaço de silêncio que existe, que nós somos, né? Então, a meditação guiada funciona assim. Nós vamos, ao mesmo tempo que estamos aqui presente, aqui agora, né, o nosso corpo está aqui, a nossa mente está aqui, mas nós nos conscientizamos que existe um espaço interior, um silêncio imutável que está ali permeando tudo que existe, inclusive o acontecer.
É o que ocorre quando somos capazes de sentir um silêncio interior, sempre alerta ao fundo enquanto os eventos acontecem no primeiro plano. Essa dimensão está presente em todos nós. No entanto, para a maioria das pessoas, ela passa totalmente despercebida. Às vezes, eu a aponto da seguinte maneira: você é capaz de sentir sua própria presença? A consciência do espaço representa a liberdade tanto em relação ao ego, quanto à dependência das coisas, do materialismo e da materialidade. Ela é a dimensão espiritual que, sozinha, pode dar um significado verdadeiro e transcendente a este mundo. Sempre que estamos aborrecidos com algo que ocorreu, com alguém ou com uma situação, a verdadeira causa desse estado de ânimo não é o que aconteceu, nem a pessoa, nem a circunstância, mas a perda da verdadeira perspectiva que apenas o espaço pode oferecer. Estamos presos à consciência dos objetos, inconscientes do espaço interior, atemporal da consciência propriamente dita. A frase "isso também passará", quando usada como um indicador, pode restaurar a consciência dessa dimensão para nós. O que nos traz infelicidade, tristeza, desânimo, raiva, são aqueles aspectos de nós mesmos, né, gerados pelos condicionamentos, pelos conceitos, pelas nossas crenças, de que precisamos de algo, de alguém, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos felizes. Nos viciamos nas distrações que nos afastam desse entendimento. Então, ficamos cultivando, nos apegando aos acontecimentos, às sensações, às emoções, gerando, né, estresse, gerando distúrbios e desequilíbrios emocionais, mentais, etc. Tudo porque não deixamos passar, não entramos no fluxo, então adoecemos. Mas, como eu disse antes, isso faz parte. Essa outra, aqui, vou terminar. Outro indicador da verdade em nós está na seguinte afirmação: meu aborrecimento nunca é causado por aquilo que imagino. Está obscuro, né? Abaixo e acima do nível do pensamento. Quando estamos muito cansados, podemos nos sentir mais em paz, mais relaxados do que no estado normal. Isso acontece porque os pensamentos diminuem e assim não nos lembramos mais do nosso eu problemático criado pela mente. Estamos próximos ao estado de sono. A ingestão de álcool ou de determinadas drogas, abre aspas, desde que elas não estimulam o corpo de dor, fecha aspas, também pode nos deixar menos tensos, mais despreocupados e até mais animados por um tempo. Às vezes começamos a cantar e dançar, ações que desde as épocas ancestrais expressam a alegria de viver. Como estamos menos sobrecarregados pela mente, podemos ter um vislumbre da alegria do ser. Talvez por isso o álcool seja chamado também de spirit, né, espírito, na língua inglesa. Mas existe um alto preço a pagar, a inconsciência. Em vez de nos posicionarmos acima do nível do pensamento, caímos abaixo dele. Algumas doses a mais de bebida e teremos regressado ao reino vegetal. Viram vegetal. A consciência do espaço tem muito pouco a ver com o estado de desorientação. Ambos estão além do nível do pensamento. Isso eles têm em comum. A diferença fundamental, contudo, é que, no primeiro caso, nós nos colocamos acima do nível do pensamento. No segundo, ficamos abaixo dele. Um é o próximo passo na evolução da consciência humana. O outro, uma regressão a um estágio que superamos eras atrás. Então, tudo é um processo de conscientização, de desligamento também da matéria, né? Dos apegos, dos condicionamentos, né? E que a gente vai tomando consciência daquilo que realmente é, da realidade em si.
vamos parar por aqui. Oi, Luciano. Você está aí? Oi, sim, eu tô. Entendeu bem o texto? Ficou alguma dúvida? Eu entendi. Mas eu às vezes acho difícil quando fala da mais para o início, que falou da meditação do vazio. Como que você acha que é esse conceito do vazio? O vazio é a ausência de ruído mental. É a entrega àquilo que é. É onde não existem mais nem questionamentos, nem perguntas, nem expectativas, nem desejos. É o silêncio, exatamente. O vazio é o silêncio. Não tem definição exata para o vazio, porque ele vai ser vivido, vivenciado. Né? É o estado de samadhi. É quando você alcança um nível de meditação, vou falar bem alto, mas não seria esse o termo certo, né? Profundo, talvez, também, não sei, aí nós estamos usando medida. Mas é um estado de meditação pleno, onde você se sente fusionado a esse vazio, né? Ao absoluto. Nesse estado, você é pura paz, é o silêncio e é paz. Nada além disso. E esse estado de paz, onde não existem questionamentos, nem sensações, nada, é o vazio, você simplesmente flui. Você simplesmente está ali, é a verdadeira vida. Você está completamente fusionado. Né? Não existe ali um eu, não existe ali uma pessoa. É esse estado que é o estado de ninguém, que é o de consciência pura, onde não existe ego, onde não existe um querer, não existe um querer alcançar algo, querer uma resposta, nada, simplesmente é o estado de descanso profundo, de relaxamento profundo, onde você simplesmente é funcionado ao todo, à totalidade. Porque eu comecei a atender, Hum, porque eu faço um curso de formação para terapeuta Gestalt, né? certo. Tinha de comentar sobre isso. Uhum, Atender, né, como terapeuta na clínica social. E certo. as minhas duas primeiras sessões que eu atendi a paciente, Ah, assim, eu me senti completamente vazia. certo. Uhum, Mas não sei se seria isso, mas assim, eu tava tão presente ouvindo ela que eu me senti completamente vazia. sim. Não sei se seria isso, mas Sim, é isso. foi a Não é sensação que eu uma coisa fantástica nem nada, mas é um estado de plenitude, de entrega, onde você não tem um desejo para alcançar alguma coisa. Você simplesmente está presente, é como você disse ali. Você está presente ali. Se você tiver que atuar, você vai atuar não como pessoa, você vai simplesmente intuir o que deve ser feito. Você vai deixar que a graça atue através de você. Por isso que a gente fala que o curador não cura a pessoa. Quem está curando é o universo em si, que está levando, abrindo a pessoa para receber a consciência que ela está desbloqueando aquilo que está obscurecendo a consciência. Então, na verdade, ninguém cura ninguém. Nós somos canais, né, que vamos atuar através, a consciência vai atuar através de nós. Nós somos simplesmente servidores. Então, quando você toma consciência disso, de que você ali é apenas um instrumento, né? Você está ali entregue, ali você é o próprio vazio. Você é a presença ali.
Você não cria expectativa se a pessoa vai ficar curada ou não. Você simplesmente está a serviço, dando o melhor de si. Né? Você ali é o amor servindo, né? Amando. Independente de quem esteja recebendo ou não. Se vai ficar curado ou não. Ela não quis mais voltar depois. A pessoa? Aí a pessoa. Uhum. Às vezes esses processos são muito fortes, né? A pessoa entra em contato e às vezes ela ainda não está preparada para isso. Então ali, mas simplesmente aquele momento, ali já deu um start na pessoa. Mas quem está cuidando não precisa também se preocupar se ela vai voltar ou não. Porque cada um é livre, né? Para ir e vir, né? E a própria pessoa, ela que é responsável pela cura dela, nesse sentido, de se abrir para a cura, né? De se abrir para a graça atuar nela. Né? Mas, de toda forma, a graça está atuando. Mesmo que ela resista, de alguma forma, ali vamos dizer que foi plantada uma semente. Certo? Sim. Sim, é. De qualquer forma, independente se aparentemente ela recebeu ou não, aquilo ali está funcionando. Fala, que eu te interrompi. Não, é isso. Não, eu acho que é isso. Mas essas sensações, eu depois atendi outros pacientes, eu sempre, a última que eu atendi é outra pessoa. Eu não me senti vazia, mas eu me senti muito presente. Totalmente. Senti meditação, assim. Mas não vazia porque eu tive que falar muito com essa paciente, porque eu tive que pôr muita energia na consulta. Mas, assim, presente, em meditação, mas não vazia. Entendi. Mas eu não sei bem, assim, explicar. Isso seria isso, sabe? Também não preocupa. Vive aquilo ali intuitivamente, entendeu, Luciano? Faz o que você sentir que deve fazer e vai levando, sem se preocupar muito, sabe? Apenas intui, entra naquela energia, né? Porque quando você se abre, quando você está relaxado, né? Quando você está entregue, você vai, o universo vai fluir através de você, e independente se a pessoa vai receber aquilo ou não, de qualquer forma ela vai estar recebendo. Mas se ela vai ter consciência daquilo ou não, não importa, não importa. A questão é você estar ali, presente, servindo. Está tudo certo. Né? E às vezes a gente fica querendo entender o que é, o que não é, e às vezes não tem que entender nada ali no momento, você tem só que estar entregue. É que eu fico com medo, por exemplo, agora eu já tenho outros pacientes também, mas de ninguém dar prosseguimento, sabe? Das pessoas acabam antes do... Mas, Luciana, eu vou só te falar que realmente a maioria não volta. Por causa desse processo mesmo. Porque a pessoa, ela internamente, ela sente que algo ali movimentou ela internamente, entendeu? Então, o ego dela, às vezes, foge. Porque se ela continua a fazer o trabalho, ela vai mudar, não vai? Ela vai enxergar uma porção de coisa. E o ego é a resistência do ego. Eu aqui também, com as pessoas aqui, a maioria vai, vem, e às vezes vem uma vez só, né? Quando muito, volta duas ou três e pronto, e para. Às vezes depois lá na frente volta. Mas é assim esse processo, é assim. Mesma coisa meditação. As pessoas começam, mas elas vão se sentindo, né? De alguma forma, internamente, elas vão mudando, vai acontecendo. Os paradigmas vão mudando, né? O que ela vai percebendo do mundo muda, o que ela percebe dela muda,
vai tudo mudando. E aí a pessoa é tão apegada, às vezes, aos condicionamentos, que fica difícil para ela dar continuidade, né? É preciso muita disposição e determinação para dar continuidade. Então, por isso que nesses grupos de meditação tem uma rotatividade muito grande. Existem as pessoas que estão ali presentes, permanentes, né, que é um grupo que está ali interligado entre si, que dá, né, que vamos dizer que seja o suporte do resto. E o resto está em movimento, é um ir e vir, é um entra e sai de pessoas. É muito instável, né? Muito, muito estável. Mas faz parte, é assim que Mas funciona. mostra que a vida é assim, um fluir, né? Mostra que não tem que se apegar a nada. Exatamente. E também é uma questão cultural também. Porque lá na Índia, por exemplo, as pessoas vão para um ashram, elas ficam, às vezes, a vida inteira ali. Porque elas sabem que ali é o lugar, é igual uma escola. A pessoa entra no jardim de infância e vai até a faculdade, né? Ela sabe que aquilo ali é necessário para o trabalho interno dela. Já aqui não, aqui tem mais, as pessoas são mais, vamos dizer, livres para ir e vir. E também não tem tanto essa consciência, o mundo material para elas é muito forte, tem um magnetismo muito grande. Então, elas se deixam levar pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos. Lá no Oriente, eles já levam isso, já tem um maior entendimento do que é esse mundo interior aqui que o Eckhart Tolle falou. Né? Aqui já não é tanto, e de uns tempos para cá foi ficando cada vez mais perdido isso. E aí agora as religiões do Oriente, né, que trouxeram de volta esse entendimento, né, através da yoga, através da meditação, através dos ensinamentos do Vedanta, né, do Advaita, e aí que está ajudando as pessoas a encontrarem de novo esse ponto, mas mais conscientes, não tão, vamos dizer assim, alienados, igual essas outras religiões, né, vamos chamar as cristãs, coisa que as pessoas têm um processo de aprendizado, mas não é tão profundo, né? Então, é isso, faz parte. Eu já participei de alguns grupos de meditação e é sempre assim. E aqui mesmo, quando eu dou meditação, é assim, as pessoas vêm e vão, vêm e vão. Elas não permanecem, elas não têm um comprometimento interno, porque a resistência do ego é muito grande. E quando elas entram num trabalho desse, o ego vai enfraquecendo mesmo. Aí começa aquela luta, entendeu? Começa a ficar incomodada, aquilo ali está incomodando, a pessoa fica incomodada. Então, esses tratamentos aí também é mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que se é isso mesmo que eu quero fazer, independente do resultado, assim, independente do que seja, eu acho que o importante é fazer o que o coração chama, né? Exatamente, exatamente. Sem esperar nenhum tipo de resultado. Nem o resultado da cura, nem o resultado material, nenhum tipo de resultado, apenas o serviço. Apenas o que o seu coração está pedindo para fazer. Certo? É o exercício de desapego. Aí. Mas não é fácil não, né? Mas não. É isso aí. Não, porque o mundo externo puxa a gente, né? Puxa a gente, é muito magnetismo para a gente lidar. Né? A mente puxa a gente para fora. Mas se a gente estiver consciente, cada vez a gente vai ficando mais consciente disso, desse processo, desse ir e vir, né? de atuar sem expectativa, apenas entregue, né? A presença sendo a presença. Então, é um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é um processo que vai, demanda, né, um tempo aí, e assim vai. Assim, uma hora a gente chega lá, né? É isso aí. Vamos encerrar, Luciana? Sim.
Então, obrigada, viu? Por você ter aparecido. Eu vou postar depois na internet, tá bom? Mando para vocês. Ok? Tá bom, gratidão. Quinta-feira a gente está aqui de novo. Então tá. Namastê, gratidão Tá. também. Boa noite para Namastê. você. Tchau. Boa noite. Boa noite.